Música ajuda a fortalecer os laços do trabalho cooperado e a força da união. No quadro Temática, presidente da FAESC comenta sobre a situação do suinocultor independente. Continuamos com as dicas práticas para um bom manejo do solo na propriedade. No sul de Santa Catarina, Cooperativa Cooperja promove o Campo Agro Acelerador para seus associados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Um trabalho cooperado onde a força da união se renova a cada dia. Esta é uma parte da letra e música de João Chagas Leite, que a Cooperalfa divulgou em 2021 para motivar os cooperativistas catarinenses. Vamos rever com carinho porque somos todos coração. Embarque nesta viagem, nosso destino é o futuro. Humanismo é o nosso lema, isso não abrimos mão. Abraçar nossos amigos fortalece a esperança. Fazer jus à nossa história, compartilhar com emoção. Ao renovar as ideias, com trabalho cooperado, onde a força da união se renova a cada dia. Plantar, colher, sorrir, agradecendo a Deus em oração. Preservar com fé é preciso, somos todos coração. Plantar, colher, sorrir, agradecer a Deus em oração. Preservar com fé é preciso, somos todos coração. Embarque nesta viagem, nosso destino é o futuro. Humanismo é o nosso lema, isso não abrimos mão. Abraçar nossos amigos fortalece a esperança. Fazer jus à nossa história, compartilhar com emoção. Ao renovar as ideias, com trabalho cooperado, onde a força da união se renova a cada dia. Plantar, colher, sorrir, agradecendo a Deus em oração. Preservar com fé é preciso, somos todos coração. Plantar, colher, sorrir, agradecer a Deus em oração. Preservar com fé é preciso, somos todos coração. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo.
Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é dia do comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC. O presidente José Zeferino Pedroso comenta sobre a situação de crise enfrentada pelos suinocultores independentes. Bom, eu acompanho há muitos anos, inclusive já tive a oportunidade e a experiência de produzir suínos na minha propriedade rural. E é uma atividade que, para aquele que não está sob o guarda-chuva de uma agroindústria, ele tem que estar muito preparado, ele tem que saber que é uma atividade de risco, como toda atividade econômica. Periodicamente nós convivemos com esses produtores que nós chamamos independentes, com esses momentos difíceis. Eu lembro muito bem, já falei isso, mas vou repetir, para até fazer homenagem para os pioneiros da agroindústria catarinense. Eu fiquei mais de 20 anos participando de uma agroindústria e, como tal, eu participava das reuniões mensais do Sindicarne, que é o sindicato das indústrias de carne catarinense. Naquela oportunidade, eu tive o prazer, e isso me orgulha muito, de conviver com os pioneiros da agroindústria do nosso estado. Eu me refiro ao Brandalize, eu me refiro aos Fontanas, me refiro ao Denez e a Aurílio Esmodanese, que era o nosso parceiro. Numa dessas reuniões, nós sentimos as cooperativas, no início, não faziam integração. E nós vivíamos também esse momento difícil de falta de matéria-prima. Por quê? Porque aquele produtor que está protegido através do momento de uma agroindústria, embora ele não tenha os ganhos da lei da oferta e da procura, mas ele também não tem uma preocupação maior. Ele recebe os animais, termina na sua propriedade e ganha um plus em cima da performance dos seus animais. E o independente, ele tem que se preocupar com os custos, com o capital de giro final. E é esse o momento crucial para essa facção de produtores que estão vivendo nesse momento. O milho está num preço exorbitante. A soja, que compõe a ração principal, não tem deixado margem para essa atividade. E nós temos aconselhado os produtores de suíno que ele se diz independente, e isso é um risco alto que está ocorrendo, porque ele não tem a capacidade que as grandes agroindústrias, que têm o seu fomento próprio, porque faltou milho, a agroindústria tem o poderio econômico de buscar o milho onde ele se encontra. E nós, produtores, não temos essa facilidade. Então, nós queremos aqui reconhecer o trabalho dos pioneiros que criaram esse modelo, inicialmente só aqui em Santa Catarina, e que hoje multiplicou-se para todo o Brasil, que é o sistema de participação, a indústria e o produtor, cada um fazendo a sua parte. E o resultado disso é o sucesso que a suinicultura conseguiu a nível do nosso estado, onde nós somos hoje o maior produtor a nível nacional, o maior exportador de suíno para mais de 150 países do mundo todo. Então fica aqui o meu alerta ao meu produtor independente, para que ele faça os seus cálculos e chegue a uma conclusão, se vale a pena continuar nessa insegurança que essa atividade tem se comportado nos últimos anos. Então agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Continuamos com as dicas práticas para um bom manejo do solo na propriedade. No sul de Santa Catarina, Cooperja promove o Campo Agro Acelerador para seus associados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. Proteger o solo e a água é um dos maiores desafios dos produtores rurais de Santa Catarina. Os impactos negativos que a seca causa nas lavouras são sentidos por todo o estado. E para combater esses impactos, o governo do estado investe no programa Mais Água e Solo, que garante a armazenagem e distribuição de água, construção de cisternas e a conservação de fontes e nascentes. O programa Mais Água e Solo tem o apoio das cooperativas e da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, praticando e estimulando a intercooperação em nosso estado. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. E continuamos com a série especial produzida pelo programa SC Agricultura sobre o passo a passo da construção de terraços. O pesquisador da EPAGRE, Leandro do Prado Wildner, mostra como avaliar a compactação e o adensamento do solo. São dicas práticas que ajudam muito no manejo correto do solo. Vejam a segunda parte desta matéria. Depois de 8 dias, 10 dias, 12 dias de uma chuva, vamos voltar na lavoura, vamos observar de novo. É bem possível que algumas plantas precocemente mostrem algumas folhas enroladas, semelhante àquelas quando dá
período de seca? É exatamente isso. Provavelmente debaixo daquelas plantas tem uma camada compactada, não tem disponibilidade de água, não infiltrou a água da chuva e as plantas com 12 dias já estão carecendo de água e apresentam os primeiros sinais de murcha. Então chegou a hora de nós virarmos tatu. Tá? Quando nós queremos fazer uma avaliação prática de uma determinada área, 2 ou 3 dias antes, nós viemos a essa área, abrimos uma trincheira voltada para o norte, para que ela receba o máximo possível de luz solar durante esses dias e seque as suas paredes. Depois desse tempo, nós voltamos para ver o que o solo está nos dizendo. Então nós podemos observar aqui o solo seco. Existem pelo menos 2 possibilidades. O solo estaria rachado somente em linhas horizontais, indicando a possibilidade, então, de ter camada compactada, né? Ou então ele rachado como se fosse uma tela, né? Com rachaduras horizontais e com rachaduras verticais, mostrando, obviamente, que a princípio aqui não existe possibilidade, não existe compactação de solo. Então, um segundo ponto que nós podemos observar, pode ser nessa mesma trincheira aberta há 2 ou 3 dias, ou pode ser aberta uma nova trincheira ao lado, é se o solo apresenta resistência à penetração ao longo do seu perfil. Tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos cutucando, nós vamos fazendo um toalete dele, vamos cutucando e sentindo na ponta, utilizando uma faca, um canivete, né? E sentindo na ponta da faca se existe uma resistência maior à medida que nós vamos aprofundando este solo. Então a camada compactada tem um início e tem um fim, caracterizando uma espessura. Tá? E daí vem a dica. Se eu sei aonde ela começa e aonde ela termina vai ser o meu limite aonde eu vou colocar a haste do subsolador para romper a camada compactada. Tá? Essa é a dica. Aqui ao lado nós temos uma raiz de soja que cresceu sem impedimento físico nenhum, não caracterizando que tinha uma camada compactada, porque ela cresceu em profundidade. Tá? Uma outra observação que nós podemos fazer também é quanto à coloração. Pode existir colorações diferentes entre uma parte superior e uma parte mais abaixo, tá? Indicando então que pode ter uma camada compactada ou pode ter uma camada adensada. Em um dos lados da trincheira, vamos usar a pá jardineira para cortar uma fatia de solo de mais ou menos 40 centímetros de profundidade e uns 5 centímetros de espessura. Já no momento em que estamos cravando a pá, podemos sentir se ela aprofunda com a mesma força até os 40 centímetros ou sem determinada profundidade é necessário utilizar mais força para aprofundar. Opa, pode ser compactação. No solo coletado e que está sobre a pá, nós vamos usar a faca, o canivete novamente e vamos cutucar para avaliar a resistência do solo. A resistência é a mesma da superfície até os 40 centímetros ou ela muda em determinada profundidade? Então, com uma nova fatia retirada, vamos colocar a pá na posição horizontal. Pegamos um facão e batemos na parte de baixo da pá, observando como ocorrem as rachaduras do solo que está acima da pá. Se racha para todos os lados, sem problema, mas se racha horizontalmente em uma determinada profundidade, aí pode nos indicar da presença da camada compactada. Com uma terceira amostra retirada com a pá jardineira, nós vamos colocar na horizontal e vamos regar, observando qual é o efeito das gotas da chuva sobre a amostra, indicando então que não há a presença de camada compactada
na amostra. Agora, vamos lembrar que camada compactada indica solo doente, solo sem estrutura, solo sem matéria orgânica. Se nós quebrarmos a camada compactada, mas continuarmos fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo, daqui a um tempo a camada compactada vai voltar. E hoje vamos acelerar um processo que está sendo transformador. No sul do estado de Santa Catarina, mais especificamente no município de Jacinto Machado, todos os anos a cooperativa Cooperja se movimenta para atender o seu público mais fiel, o associado. E foi ele que, ao entender a proposta da cooperativa, ajudou a alavancar o sucesso desse mundo chamado agronegócio. E sabe onde o produtor busca essa evolução? Num campo tecnológico extraordinário, como nos mostra o programa Cooperativismo em Notícia. Acelerar o desenvolvimento do sul de Santa Catarina. É com esse propósito que a Cooperja ergue, todos os anos, um dos maiores complexos de exposição agrícola da região. Nesse espaço aí, gigantesco, de 14 hectares, foram montadas 125 vitrines tecnológicas. Além de uma área exclusiva para os 80 expositores da feira. E o melhor de tudo isso é que o Campo Agroacelerador reuniu neste ano algo em torno de 4.000 visitantes. O foco do Campo Agroacelerador da Cooperja este ano foi atualizar o produtor rural associado com informações técnicas que ele possa utilizá-las para melhorar o desenvolvimento das propriedades. E isso passa por uma série de questões, como por exemplo a sustentabilidade, a renda da família e a qualidade de vida. E essas questões todas foram lembradas durante a abertura oficial do evento, que contou com a presença de autoridades, representantes do agro e associados. Afinal, nessas últimas décadas, a Cooperja se tornou o motor do desenvolvimento agrícola dessa região, que andava meio isolada. E foi graças às parcerias que a cooperativa atingiu em 2021 um faturamento global superior a R$1 bilhão. Realmente é um desafio grande, depois de uma pandemia, nós trazer pessoas ao mesmo local. Mas tu estás percebendo que o nosso parque é grande, é extenso, ele não precisa se aglomerar se não tiver intenção de se aglomerar com algum amigo ou com algum parente. Então o campo sempre vai ser um desafio nós fazer melhor do que o do ano passado. E esse ano a gente conseguiu de novo. Eu acho que o Jean e a sua equipe aqui se desafiaram e fizeram um campo muito bonito, com muita propriedade aqui, tem muita informação, como você falou, tem muita coisa bonita para se ver aqui, muita coisa útil também para a sua propriedade. É aqui que tem que ser o conhecimento. Nós queremos ser o elo de ligação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático, que é os nossos associados agricultores. E aqui é o lugar para isso acontecer. Nós trouxemos agora o evento híbrido, né? Então nós estamos hoje passando o evento ao vivo para todos que estão em casa acompanhar. Então toda a programação do evento aqui ela está acontecendo ao vivo, então o pessoal que está em casa, através das redes sociais da cooperativa, através da FECOAGRO, estão nos acompanhando aqui. E com certeza é um ano de trabalho que a cooperativa tem aqui. Amanhã nós já vamos estar pensando já na 19ª edição e é um trabalho que se leva aí um ano inteiro de organização, de planejamento para apresentar aqui em 2 dias, né? Então tem muita tecnologia, informação, são 80 expositores aqui presentes, as instituições de pesquisa, então tudo que tem de informação aqui, o produtor ele tem que estar aqui para conferir e acompanhar. Se colocarmos na ponta do lápis os investimentos feitos pela Cooperja na expansão da área agrícola, nos conceitos de produção e de produtividade, além dos cuidados ambientais e dos processos de armazenagem, eles foram fundamentais para impulsionar o campo. Fatos reverenciados por muitos. A questão infraestrutura, né? A gente precisa falar muito de infraestrutura, e quando a gente fala em infraestrutura, não é só a estrada que a gente precisa melhorar, o acesso, a energia elétrica de qualidade para dar condições de empreender e de ampliar a conectividade, a internet rural. Então todas essas plataformas de infraestrutura elas são fundamentais para a sucessão, porque o jovem precisa ficar com qualidade para poder empreender, poder gerar renda, riqueza, ter qualidade de vida. Isso é extremamente possível. Então o governo tem que se preocupar com isso. Nós estamos
atuando em algumas frentes para melhorar a energia elétrica no campo junto à Celesc. Lançamos o programa Conecta Mais SC, que é a internet de fibra para os municípios, onde já temos provisionado 50 milhões de reais para investir. Então, esses movimentos todos eles vão se refletir em condições de prover essa sucessão. Então, são políticas públicas que a gente tem que incentivar para manter o nosso jovem no campo. Além disso, foi preciso reconhecer que as parcerias entre as 5 principais cooperativas de arroz do estado, que ao criarem a Brasil Rice, ajudou a dar sobrevida a muita gente no campo. Foi um processo de intercooperação inteligente que manteve a sustentabilidade das corporações. A cooperativa agropecuária tem que estar próxima do seu sócio, que é o produtor. E aqui é a excelência daquilo que o produtor tem de melhor para ver e para aplicar na sua propriedade, né? Então o evento que a Cooperja faz aproxima tudo isso. Aproxima entidades da pesquisa, aproxima fornecedores, aproxima pesquisadores e cria um espaço propício para que a tecnologia vá para quem precisa, que é para o campo. Um exemplo para nós de diversificação. Então esta diversificação que nós vimos aqui, nós falamos muito lá no sul, do quanto o produtor tem que se reinventar e buscar alternativas, não depender somente de uma cultura. E isso já está sendo feito lá, através da uma intensificação que nós falamos da cultura do arroz com a soja e também a pecuária, e agora já entrando milho, trigo na várzea, enfim. É claro que cada produtor tem uma realidade, então nós temos que adaptar a nossa realidade da nossa propriedade para poder então fazer, né, o uso de alguma cultura e, observando isso, procurar então intensificar o sistema de produção. E com as boas novas trazidas pelo Campo Agroacelerador, realizado pela Cooperja, no sul do estado de Santa Catarina, o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio termina por aqui. Um grande cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.